Olá a todos os companheiros da terra, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos quanto terão a oportunidade de poder acompanhar este vídeo, a qual eu venho com um tema pertinente, capital, que os líderes religiosos são Papai Noé, eles são Papai Natal. É disto que eu quero partilhar com todos os companheiros da terra, porque em cada tempo, em cada geração, Deus conduz o seu povo por um profeta mensageiro vivo, de acordo com a promessa do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, o Senhor Jesus disse que eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e anunciou também dizendo que a qual muitos deles, os religiosos em seu tempo, poderão rejeitar, crucificar ou perseguir de cidade em cidade. E nós sabemos, de acordo com 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que a palavra do Senhor mostra-nos de que confiai em Jeová, que é o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, e confiai nos seus profetas. A Bíblia recomenda-nos claramente em confiarmos em Deus e nos seus profetas. Porque, de acordo com Apocalipse capítulo 22, versículo 6, vemos claramente de que Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus dos espíritos dos profetas. Sempre que Deus quisesse fazer alguma coisa, sempre que Deus quisesse agir, Deus sempre suscita um profeta, e este profeta, por sua vez, vem com um chamamento, uma comissão e uma mensagem profética, que é a revelação de Jesus Cristo para a sua geração. E fora do que este profeta, que o Senhor Jesus Cristo levanta em uma geração, está pregando, não há salvação em um outro lugar, não há verdade em um outro lugar. Ninguém tem como estar na vontade de Deus, ninguém tem como servir Deus, se estes, por sua vez, não aplicar João 6, 28 a 29 ao profeta mensageiro vivo daquela geração. E para a nossa geração, o profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou à terra como os profetas da Bíblia é o profeta Caco Filipe. Caco Filipe, ele é como Noé hoje. Qualquer pessoa que o rejeita, serve e adora o diabo Satanás sem saber. Você vê? Sempre que Deus quiser fazer coisa alguma, sempre que Deus quiser agir, a Bíblia mostra-nos em Amós, capítulo 3, versículo 7, que Deus revelará a sua palavra aos seus servos, os profetas. Deus revela a sua palavra a um profeta. É o profeta mensageiro, porque a palavra para profeta significa nabi. E esta palavra, por sua vez, significa portador de uma mensagem. O porta-voz de Deus. O profeta é a boca de Deus em uma geração. E para a nossa geração, como em outras gerações, Deus levantou mensageiros, Deus levantou profetas, mas para cada geração Deus sempre levantou um profeta. E para a nossa geração, o profeta vivo que a humanidade hoje deve seguir, que a humanidade hoje deve crer para estar na verdade de Deus, é o profeta Caco Filipe. Agora, também existem muitos líderes religiosos. Existem algumas pessoas que dizem-se abusivamente também de apóstolos. Uns dizem-se abusivamente de profetas. Uns até vão além dizendo abusivamente de chamando-se profeta das nações. Uns pastores, uns evangelistas, doutores, assim em diante. Mas de uma maneira muito simples, como alguém se torna um apóstolo, como alguém se torna um pastor, um evangelista, um doutor, um profeta da igreja, de acordo com Efésios 4:11, de acordo com Levíticos capítulo 8, versículo 9, é Moisés quem estabeleceu o sacerdócio na sua geração. Pedro não se tornou apóstolo porque ele queria, mas é Jesus de Nazaré, o profeta mensageiro vivo daquele tempo, quem o estabeleceu. Desta maneira, vemos claramente que alguém não é apóstolo, alguém não é
doutor, alguém não é evangelista, pastor assim diante, só porque ele quer. Mas há uma maneira para ser. E é o profeta mensageiro vivo que poderá consagrar os ministros de Efésios 4:11 para a sua geração. Vejamos, por exemplo, com Timóteo, Tito, Silvano e os outros. Timóteo foi discípulo de Paulo. Paulo veio após Jesus de Nazaré, mas algumas pessoas também alegavam ser de Jesus. Outros diziam ser de Moisés no tempo de Jesus. Uns diziam ser de Abraão no tempo de Jesus. Mas nem Moisés nem Abraão lá estava. Ele era Jesus. E qualquer filho de Deus reconheceu Jesus como o único profeta verdadeiro, vivo, para aquela geração. E ele seguiu. Assim, como a Bíblia mostra-nos em Mateus capítulo 23, versículo 30, que algumas pessoas lá, dentre os fariseus, os religiosos do tempo de Jesus, diziam-se que não. Se nós estivéssemos no tempo dos nossos pais, nós não iremos derramar o sangue dos profetas. Nós não iremos fazer isso assim diante. Eles acreditavam de que se estivessem no tempo de Isaías, por exemplo, não cortariam Isaías em pedaços conforme os religiosos lá daquele tempo fizeram. Também acreditavam, por sua vez, que mesmo se estivessem no tempo de Jeremias, não poderiam lançar Jeremias num poço, conforme os religiosos do tempo de Jeremias fizeram. Mas Jesus chamou-lhes de hipócritas e raças de víboras. E Jesus foi mesmo mais além, dizendo que vós sois a prova que sois os filhos daqueles que matam os profetas, daqueles que perseguem os profetas. O porquê? Porque eles cometiam a mesmíssima coisa que os seus pais cometeram diante de Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, Malaquias, Sofonias e os outros profetas antes de Jesus de Nazaré. O mesmo que os seus pais fizeram com estes profetas lá no seu tempo, era o mesmo que estas mesmas pessoas estavam fazendo com Jesus de Nazaré, rejeitando. E Jesus de Nazaré bem sabia que eles poderiam o crucificar. Da mesma maneira, é hoje em que Deus levantou o profeta Caco Filipe, o mensageiro de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. Caco Filipe é o único profeta verdadeiro hoje que está com as palavras de vida eterna para a salvação desta geração. Ele é a voz de Mateus 25:6. A Bíblia diz-nos em Mateus 25:6 que à meia-noite, no tempo em que nós nos encontramos, você vê, Deus, Senhor Jesus, dividiu os tempos proféticos por 4: entardecer, meia-noite, cantar do galo e manhã, de acordo com Marcos capítulo 13, versículo 30 e 35. E o tempo a qual nós estamos é o tempo da meia-noite. Jesus disse que à meia-noite ouviu-se um clamor: eis o noivo, ide ao seu encontro. De acordo com Mateus 25:6, nós vemos claramente que dentro desta profecia, o noivo é o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Agora, quem é a voz que clamou e que despertou os filhos de Deus? Isto é, que despertou as virgens e apontou-lhes o noivo? Você vê? Esta voz é um mensageiro, é um cumprimento. Assim como João Batista mostrou em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 3, que ele mesmo, João Batista, é a voz de Isaías capítulo 40, versículo 3. João Batista era o cumprimento de Isaías capítulo 40, versículo 3. Mas nós vemos que Isaías capítulo 40, versículo 3 não tinha lá o nome de João Batista. Mesmo os religiosos do tempo de João Batista importunavam isto. Rejeitaram João Batista porque não tinham a semente de Deus neles. E eles esperavam que Isaías capítulo 40, versículo 3 tivesse o nome de João Batista. Mas João Batista era a voz que clama no deserto. Assim também, como hoje, Caco Filipe é a voz de Mateus 25:6. Você pode, se você for um filho do diabo, pode dizer que não, mas Mateus 25:6 é uma simples parábola. Sim, é uma simples parábola para você, porque és o filho do diabo. Mas é a palavra de Deus, é uma profecia para os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles bem sabem que Salmo, por que Jesus disse em parábolas? Porque Salmos capítulo 72 já anunciou que Jesus falaria por parábolas.
mesmo o pensamento de Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Então, uma parábola de Jesus é palavra. Por esta razão que hoje, está com Filipe, é a voz de Mateus 25:6, o cumprimento de Mateus 25:6. Ele é o único profeta verdadeiro hoje, enviado e mandatado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação da nossa geração. Por conseguinte, todo quanto tiverem que fazer algo para Deus, eles farão o eco da mensagem que o Senhor Jesus Cristo confiou-lhe. Se você estivesse no tempo de Noé, será que você tem que conduzir as pessoas, mostrando-lhe como foi o sacrifício de Abel para quando Caim, assim em diante? Ou conduzir as pessoas para reconhecerem Noé como o único e verdadeiro profeta para aquele tempo? Todo verdadeiro evangelista no tempo de Noé, ele foi portador da mensagem que Deus deu a Noé. Todo apóstolo, pastor, doutor, assim em diante, que era de Deus no tempo de Noé, fez o eco da mensagem de Noé. Hoje, se alguém é um verdadeiro pastor, se alguém é um verdadeiro apóstolo, doutor, evangelista, assim em diante, ele faz o eco da mensagem do profeta Cacó Filipe. Todos, você vê, Cacó Filipe é o único profeta verdadeiro para essa geração. Todas as igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, mormon, guru marajá, islão, judaísmo, campos de orações assim em diante, são redes de Satanás para poderem conduzir as pessoas para o inferno. Todos esses líderes religiosos que vocês veem à vossa volta são Papai Noé, são Papai Natal. Você vê que estamos aproximando no final do ano, o mesmo que nós vemos com os supermercados, as promoções assim em diante. Daqui a pouco também veremos os Papai Noé, que chamam-se profetas, apóstolos, doutores, evangelistas assim em diante, também fazendo promoções em suas igrejas. Você vê? Dois homens não podem clamar em se serem de Deus enquanto têm doutrinas diferentes, enquanto têm doutrinas que lhe divergem. Pedro era um apóstolo de Deus. Tiago era um apóstolo de Deus. Bartolomeu era um apóstolo de Deus. Era Jesus quem os estabeleceu. Mas eles não se contradisseram. Mesmo Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os 4 evangelhos, cada um no seu lugar, mas não se contradisseram. O porquê? Porque era o verdadeiro Espírito Santo que repousava sobre eles. Mas não é o mesmo que nós vemos hoje com os Papai Noé. Não é o mesmo hoje que vemos com os Papai Noé, que são os líderes religiosos. Cada líder religioso tem a sua doutrina. Todos eles envolvem o nome de Jesus nas suas práticas. Mas como é possível adorar-se o mesmo Deus, mas com doutrinas diferentes? É possível servirmos um só Deus de paz, mas com doutrinas diferentes e princípios diferentes? Não é possível, evidentemente. Amado companheiro de terra, todos esses pastores da igreja, todos esses apóstolos, evangelistas da igreja, todos esses profetas da igreja, todos esses líderes religiosos são Papai Noé, são Papai Natal. Eles são a encarnação do diabo Satanás. Alguém não pode tornar-se apóstolo só porque ele quer. Alguém não pode tornar-se evangelista só porque ele quer. Quando alguém disse evangelista, o que é de novo que ele está trazendo à humanidade que é desconhecido entre nós? E quem o estabeleceu como evangelista? Uns alegam ser apóstolos de Jesus. Uns até também evangelistas de Jesus. Mas, de acordo com as Sagradas de Deus, com as Sagradas Escrituras, Jesus somente teve 12 apóstolos e 70 discípulos. Quem foi sois dentre os 70 e os 12? Diga-nos, quem sois vós? És Mateus?
És Bartolomeu? És o Pedro? És o Simão? Morreste e ressuscitaste? A reencarnação não existe. A reencarnação não existe. Quem és tu? Como é possível hoje, em pleno século XXI, você seres discípulo de Jesus? Timóteo, Tito, Silvano e os outros foram discípulos de Paulo. Mas por que eles não foram discípulos de Jesus, mas de Paulo? Porque era Paulo que estava a ministrar e eles tinham a semente de Deus neles. Você vê? Agora, como hoje algumas pessoas clamam-se serem de Jesus, chamam-se por apóstolos de Jesus, de Jesus, todos esses são Papai Noé, são Papai Natal. Você vê que estamos aproximando o final do ano, aos poucos, e esses Papai Noé, que vocês chamam-lhes de vossos pastores, bispos, padres, profetas, apóstolos em diante, foram os mesmos como os Papais Noé, os Papai Natal, dizendo-vos que a vossa vida vai mudar, vos mentindo que o ano próximo será um grande ano. Mas quantos anos vos dizem que o ano próximo será um grande ano e o ano permanece o mesmo? Mas por que esses martins que eles fazem em nome de Jesus, dizendo que a vossa vida vai mudar, fazem isto, faz aquilo, Deus vai transformar a tua vida no próximo ano, o próximo ano será isto, o próximo ano será em grande, assim em diante. Mas por que eles não fazem, pelo menos no meio do ano? Por que eles não oram para mudar para Deus que eles clamam adorar, que não é o Senhor Jesus Cristo, mas que chamam Jesus Cristo, mas que é o diabo que eles servem e adoram em nome de Jesus? Por que eles não clamam a Deus deles, para que pudesse mudar a vida dos seus fiéis no meio do ano? Por que escolhem o final do ano? Porque eles são Papai Natal, eles são Papai Noé. Cada líder religioso é um Papai Noé, é um Papai Natal, é um demônio. O único e verdadeiro profeta de Deus na nossa geração hoje, no tempo em que nós nos encontramos, é Cacu Filipe. Cacu Filipe é o único profeta verdadeiro que está com as palavras de vida eterna para a salvação dessa geração. Agora, você pode dizer, mas qual é a guia de Cacu Filipe de Deus? Um profeta não tem uma denominação religiosa. Cacu Filipe não é fundador de uma religião. Cacu Filipe não é fundador de uma denominação religiosa. Mas ele é simplesmente o porta-voz de Deus para essa geração, como Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, Malaquias, Sofonias, Ageu, Moisés, assim diante, foram para as suas gerações. Mas quais eram as denominações religiosas de Isaías, de Abacuque, de Naum, de Malaquias, de Sofonias? Deus nunca enviou um profeta sobre a terra para vir fundar uma religião. Deus nunca levantou um profeta sobre a terra para vir fundar uma denominação religiosa. Mas Deus envia um profeta mensageiro para vir dizer à humanidade o que Deus quer dessa geração, o que Deus quer daquela geração. Um profeta de Deus vem como a boca de Deus, como o porta-voz de Deus, como o legislador da palavra de Deus na sua geração. Hoje, o único legislador da palavra de Deus, hoje, no tempo que nós nos encontramos, é Cacu Filipe. Amado companheiro de terra, você vê que dentre todos os ramos das igrejas evangélicas, das igrejas pentecostais, batistas, assim diante, metodistas, cada uma tem a sua doutrina. Mas todas elas clamam do mesmo Deus. Mas como é possível servirmos um só Deus, mas com doutrinas diferentes? Não é possível adorar-se um só Deus em confusão. Esse é o diabo. Toda essa desordem que vocês veem nessas igrejas evangélicas, nessas igrejas pentecostais, batistas, metodistas, branamistas, assim diante, tudo isto é teatro de Satanás.
Deus não é Deus de nenhuma religião. Não existe, não há nenhuma religião que está mais próxima de Deus do que a outra. Todas as religiões são do diabo. O caminho para o céu é o profeta vivo. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a Bíblia te recomenda em confiar em Deus e nos seus profetas. Não há lugar para as igrejas evangélicas. Não há lugar para nenhuma denominação religiosa. Não há. Deus envia somente um profeta com uma mensagem. E todos os filhos de Deus, independentemente de onde eles se encontram, quando ouvem a sua mensagem, eles reconhecem a voz do pastor. Amado companheiro de terra, todos esses líderes religiosos, esses Edir Macedo, esses Vladimir Santiago, esses Ben Hinn, David Owen, Emmanuel Macadiwa, Tibi Joshua, assim diante, são nada mais a não ser a encarnação do diabo Satanás. Você vê que todos eles clamam por Jesus, dizem ser Jesus, mas têm doutrinas diferentes, têm princípios diferentes. Uns vestem-se de branco, creem que são de Deus. Uns criam barba, creem que são de Deus. Uns fazem isto, uns fazem aquilo. Uns guardam o sábado, uns veneram a Maria, uns não dão sangue, uns fazem não sei o quê. Mas toda esta confusão, qual é o Deus? Se não for o diabo naturalmente. Qual é esse Deus que dá doutrinas diferentes, que dá princípios diferentes a todas essas religiões que nós vemos à nossa volta? Esse Deus é o diabo. As pessoas servem e adoram o diabo Satanás em nome de Jesus. Pela Bíblia, que é o fundamento para qualquer cristão, a Bíblia e o profeta vivo diz em uma geração que é o fundamento para qualquer cristão, pela sagrada das Escrituras. Deus nunca conduziu o seu povo, por exemplo, para uma igreja de caráter evangélica, ou para uma igreja de caráter pentecostal, ou batista, ou universal, ou mundial. Mas Deus, pela Bíblia, conduz o seu povo por um profeta. E Hebreus capítulo 13, versículo 8, mostra-nos claramente de que Deus é o Senhor Jesus Cristo, é o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã e para sempre. Deus não muda. A sua maneira continua. Deus continua a agir da mesma maneira, enviando profetas para cada geração. E para a nossa geração, o único e verdadeiro profeta é Caco Filipe. De resto, são simplesmente Papai Noé. São Papai Natal. Daqui a pouco iremos ver as suas publicidades, iremos ver as suas promoções. A cada final do ano, eles vão lá fazendo as suas promoções, como vemos também nos supermercados. Promoções, cabazes, oferta especial, assim em diante. Por quê? Porque são Papai Noé, são Papai Natal. Deus conduz o seu povo por um profeta. É um profeta que Deus conduz o seu povo. E quando Deus envia este profeta não vem fundar uma religião. Este profeta não vem fundar uma denominação religiosa. Este profeta não vem fundar uma organização religiosa. Este profeta não vem fundar uma seita. Mas simplesmente vem com uma mensagem que é o código de vida, que é o livro da vida para aquela geração. Ninguém tem como estar na vontade de Deus. Ninguém tem como saber o que Deus requer desta geração se este, por sua vez, não ter o livro do profeta do seu tempo. O profeta é o caminho, a verdade e a vida. Em uma geração, ninguém tem como ir a Deus, ninguém tem como estar na vontade de Deus fora do profeta do seu tempo. Noé era o caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Paulo, Isaías, Jeremias foram o caminho, a verdade do seu tempo. Por quê? Porque em seus tempos, em seus respectivos tempos, ninguém poderia ir a Deus sem eles. Portanto, eles eram o caminho para Deus.
Jesus de Nazaré, Jesus, quando estava em uma forma humana na terra, ele era o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas todos nós sabemos que Jesus voltou na sua posição como Pai. Jesus Cristo é o Pai. Jesus Cristo é o Criador dos céus e a terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Hoje, como iremos a Deus? Como iremos a Ele, Jesus Cristo Pai? Como iremos hoje? Quem é o caminho para Jesus Cristo? Jesus Cristo não pode mais ser o caminho para Ele mesmo. É um profeta que é o caminho para Deus, o Pai. Jesus de Nazaré, quando estava na terra, foi o caminho, a verdade e a vida, porque estava como um profeta. Quando ele discerniu os pensamentos de coração naquela mulher samaritana, a mulher samaritana disse: vejo-te que tu és um profeta. É por isso que ele, como profeta, era o caminho para Deus. Ele era a luz. Mas Jesus foi a luz enquanto estava na terra. A nossa luz hoje é Cacu Filipe. Você quer como não? Olha, você pode preferir as trevas, mas a luz que Deus nos enviou é Cacu Filipe. Cada profeta é a luz no seu tempo. Cada profeta é a salvação no seu tempo. Cada profeta é o caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Todos os líderes religiosos, enquanto o profeta que nos envia está a ministrar, são simplesmente nada mais a não ser Papai Noé, Papai Natal. Você vê, em João 9,5, Jesus disse que João foi a luz do seu tempo e vocês regozijam nela por uma estação. João Batista, como profeta, foi a luz do seu tempo. Não era Jesus, mas João Batista. E em João 5,35, Jesus disse que você vê? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Disse Jesus. Enquanto. Por quê? É por um tempo. Porque acenderá um outro mensageiro. Depois de Jesus veio Paulo. Paulo, ele mesmo, disse que eu sou a luz do mundo. Eu sou a salvação do mundo. Em Atos capítulo 13, versículo 47, Paulo disse que eu fui estabelecido como sendo a luz e a salvação até aos confins da terra. No tempo de Paulo, ninguém poderia ir a Deus. Ninguém poderia ir ao Pai, senão por Paulo. Paulo era a luz do seu tempo. Paulo era o caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Paulo era a salvação no seu tempo. Cada mensageiro é a luz, a salvação e o caminho para o Pai, que é Jesus Cristo. Amado companheiro de terra, essas palavras podem ser duras para você, mas são as palavras de vida eterna. Esta palavra que poderá te salvar se você crer, e é esta mesma palavra que poderá te condenar se você rejeitar. Mas se é para ser salvo, é em Cacu Filipe hoje que você deve crer. Você vê, mas por que hoje o mundo tem doutrinas diferentes, princípios diferentes, mas cada um são unânimes em dizer que devem crer em Jesus. Cada um são unânimes em falar que é Jesus. Por que isso tem acontecido? A Bíblia já predisse isso. Simplesmente os religiosos é que estão distraídos. Simplesmente os membros dessas igrejas, os evangélicos, os pentecostais, assim que estão simplesmente distraídos. A Bíblia predisse em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, que no último dia muitos dirão: Senhor, em teu nome nós fizemos isso. Senhor, em teu nome nós fizemos aquilo. Mas em nome de quem? Calma. Observe bem. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. É que todas essas igrejas estão em cumprimento. Todos estão cumprindo Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23.
Jesus disse que no último dia muitos poderão dizer: Senhor, foi em teu nome que eu fui apóstolo. Foi em teu nome que eu expulsei os demônios. Foi em teu nome que eu fiz isso. Mas agora, em nome de quem quer assistir Joshua, Benirine, Vladimir Santiago, Edir Macedo, homens religiosos que têm doutrinas diferentes, princípios diferentes, estão operando, seduzindo a terra. Em que nome? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas Deus dir-lhes: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Em uma geração, é João 6, 28 a 29, que você deve aplicar no propósito vivo do seu tempo. Em João, os fariseus, após verem que Jesus dizia, chamava-lhes nome, chamava-lhes de raça de víbora, filhos do diabo, aproximaram-se Jesus, em João capítulo 6, versículo 28 a 29, e perguntaram: Senhor, mas o que faremos, pois, para exercermos a obra de Deus? Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Deus enviou. Agora, quem Deus enviou hoje? Mas será que são as denominações religiosas? Qual? Vê? A igreja pentecostais. Nas igrejas pentecostais existem mais de 100 igrejas pentecostais. Qual é que Deus enviou? Mas a obra de Deus consiste em crer naquele que Deus enviou. Singular. Singular, não é plural. É singular. Deus envia um profeta. Não várias igrejas ou denominações religiosas. Denominações religiosas são comércios. Os seus líderes são Papai Noé, são Papai Natal. Deus envia um profeta. Hoje é Caco Filipe, a voz de Mateus 25:6, o único verdadeiro profeta hoje no nosso tempo é Caco Filipe. Você crer como não, é Caco Filipe que é o profeta de Deus. Deus envia um profeta. Cada líder religioso sobre a terra clamam serem de Jesus. Mas os fariseus, quando Jesus estava sobre a terra, clamavam serem de quem? Também não eram. Você vê, os fariseus, os saduceus, os helenitas, os herodianos, os fariseus, todos os religiosos do tempo de Jesus eram unânimes em dizerem que são de Moisés, mas tinham doutrinas diferentes. Os fariseus eram diferentes com os saduceus. Você vê? Os saduceus eram diferentes com os herodianos. Os herodianos eram diferentes com os heteus. Os heteus eram diferentes com os perizeus. Mesmo dentro dos fariseus, também existiam outras ramificações. Assim também como temos os evangélicos. Muitos são evangélicos, mas há muitas ramificações entre os evangélicos. Muitos são protestantes, há muitas ramificações. Igreja batista, igreja presbiteriana, igreja anglicana, todas são protestantes. Há muitas ramificações. Mas os fariseus, os saduceus, os helenitas, eles eram unânimes em dizerem que são de Jesus. Perdão, de Moisés. Eram unânimes em dizer que são de Moisés quando Jesus era o profeta vivo daquele tempo. Era Jesus que eles deveriam crer, mas eram unânimes em dizer que são de Moisés. Mas tinham doutrinas diferentes. O que Jesus disse em João? Não pensem que eu irei de vos julgar diante do Pai. Há um que irá de vos julgar, Moisés, em quem vocês esperam. Hoje é a mesmíssima coisa. Os evangélicos também tem muitas ramificações. Os pentecostais também são evangélicos. Vamos dentro dos pentecostais, é uma outra ramificação. Os batistas, os protestantes também têm diferentes ramificações. Mas todos eles são unânimes em dizerem que são de Jesus. Os pentecostais são de Jesus, são Jesus. Os batistas são Jesus, são de Jesus. Olha, todos são unânimes em dizerem que são de Jesus. Mas Caco Filipe poderia vos dizer: não pensem que Caco Filipe irá vos julgar, mas é Jesus em quem vocês esperam. Este demônio que vos age, que vos faz ser de alguém em um tempo, sou ele, não é novo, é um demônio antigo.
Este demônio atuou em todos os religiosos em cada tempo. Mas por que os profetas foram mortos? Mas você mesmo, Jesus, por que foi crucificado? Será que é para transformar água em vinho? Será que é por fazer andar os paralíticos ou por fazer os cegos verem? Por que Jesus foi crucificado? É devido à sua mensagem, papá. É devido à sua mensagem. Todo profeta é rejeitado, é morto, é perseguido devido à sua mensagem. Hoje, esse Cacau Felipe é combatido. É devido ao quê? É a sua mensagem. Quando Jesus dizia que aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá vida eterna, você acha que foi fácil para os religiosos do seu tempo? Não foi fácil, porque eram filhos do diabo. Mas os filhos de Deus criam. Mesmo quando a multidão toda foi, Jesus ficou somente os apóstolos. Jesus perguntou a Pedro: e vocês? Perguntou aos apóstolos: e vocês? Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para onde nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Vê? Em cada tempo, em cada geração, os filhos do diabo sempre vejam a revelação de Deus como algo absurdo, como algo difícil. Só vão crer os seus netos. Os seus netos vão vir crer no como o profeta disse, porque é um outro profeta. Vê? Lê Mateus 23, versículo 30. Vais compreender claramente todo o comportamento de qualquer religioso hoje. Deus envia um profeta, mas por que os profetas são mortos? Será que é por causa dos milagres? É devido à sua mensagem. Deus, quando envia um profeta, este profeta vem com uma mensagem profética para a salvação da sua geração. E somente os filhos de Deus reconhecem o dia da sua visitação e creem naquele profeta. Não sendo membro de uma religião ou de denominação religiosa, não. Mas sendo discípulo daquele profeta. Timóteo foi discípulo de Paulo. Em cada tempo há um profeta. De resto, São Papai Noé. As suas atitudes, as suas ações, tudo quanto eles farão é de Papai Noé. Observa-lhe, estamos findando para o final do ano. Estamos indo ao final do ano. Olhem todos eles, observem, São Papai Noé. Vejam os seus cartazes, as suas publicidades, as suas vigílias do final do ano. Veja, São Papai Noé. Se tu és o filho de Deus, se tu és um escolhido, tu saberás, tu compreenderás que Deus não envia denominações religiosas. Se tu és o filho de Deus, você mesmo, sim, você mesmo, você que me escuta, você. Se tu és o filho de Deus, saberás que todas as religiões são comércios, são redes de Satanás. Deus envia profeta. Hoje, o profeta vivo, hoje é Cacau Felipe. O único profeta de Deus hoje é Cacau Felipe. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine. E a minha oração é que Deus faça-te compreender que Deus não envia denominações religiosas. Deus não envia seitas, religiões, organizações religiosas. Deus envia um profeta. O profeta que Deus envia não vem também para fundar uma denominação religiosa. Não vem para abrir uma religião ou uma seita, não. Mas o profeta que Deus envia vem com um chamamento, uma comissão e uma mensagem. Vem em cumprimento de uma profecia. Assim como Cacau Felipe hoje veio em cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. Cacau Felipe, o único e verdadeiro profeta para esta geração. Deus vos abençoe, Deus vos ilumine e eu oro por você, para que Deus Ele mesmo faça-te compreender que morrendo você como um católico, como um protestante, como um evangélico, como um branamista, como um batista, nunca um dia poderás alcançar o céu. Mas é reconhecendo, abandonando a religião, reconhecendo o profeta que Jesus Cristo enviou na tua geração. Só desta maneira que poderás alcançar o céu. Para vocês que puderem obter o livro do profeta Cacau Felipe, o livro do profeta Cacau Felipe está disponível no Play Store e no App Store. É tudo gratuito.
baixem, vão no Play Store ou no App Store, procurem por Profeta Caco Filipe. Instalam o seu aplicativo oficial, leiam os seus sermões, ouçam os seus sermões. Tem mais de 100 pregações escritas, e mais de 100 pregações em áudios, e mais de 20 entrevistas em vídeo. Assista, ouça, leia. Deus Ele mesmo fará te compreender quem realmente é Caco Filipe. Amém. Descubram tudo sobre o misterioso Profeta Caco Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do Profeta Caco Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos. Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro. No Google Play ou Apple Store, baixem gratuitamente a aplicação Profeta Caco Oficial, disponível em 20 línguas.